E estamos agora com um episódio muito necessário. Nós vamos falar com uma terapeuta ocupacional, porque hoje o que acontece com as famílias? Negligenciam o recurso que Deus manda, acreditando que é só a fé que vai curar. Quantas mães já ouviram, não, ora mais que você vai estar tudo bem, negligenciando uma parte muito importante. A fé, a espiritualidade é realmente muito importante, mas ela tem que estar alinhada com a medicina, com a ciência que Deus deixou ao mundo. E quem vai explicar isso hoje pra gente é a Valesca. Valesca, muito obrigada pelo seu sim, Nada. obrigada por você estar aqui e vai nos esclarecer aí sobre essas questões envolvendo a terapia ocupacional, familiar e esses casos que envolvem aí a descrença entre a fé e valorizando mais a ciência Sim, ou não, ou vice-versa, né? sim. Então, sou Valesca, sou terapeuta ocupacional por formação, apaixonada e estudante pela saúde mental e pós-maternidade eu ampliei meu olhar para essas mães. Então, tem uma psicopedagoga, né, que é a Isa Miratel, ela fala sobre quem é mãe precisa estudar. E aí eu me vi exatamente assim, tendo que estudar, e quando eu saí do lugar de dor, eu entendi que eu também tinha um lugar de propósito, que eu podia sair desse lugar, né, e levar os recursos que eu aprendi na medida que eu ia estudando, sendo mãe e sendo terapeuta ocupacional, porque servi muito tempo no município de São Gonçalo do Amarante com mães, né, de alta vulnerabilidade. E aí eu disse assim, por que não tornar isso um propósito? Por que não ampliar isso para que outras mães tenham acesso? Né? E aí hoje eu estou como terapeuta ocupacional nesse cuidado, autocuidado feminino, junto com a saúde mental. Olhar E para como isso é isso. importante, né, Valesca? Porque a gente vê hoje, é um fato, mães com dificuldades em criar filhos, Sim, mães gestantes com medo, muito medo do gestar, muito medo do parir, violências obstétricas acontecendo aí, a gente sabe, de várias formas, a 3 por 1. a três, e a gente não tem o recurso necessário, às vezes, porque a gente tem vergonha de procurar uma terapia. A gente Sim, acha, a gente fica ali sim, naquele casulo, né, sim, inconformada, e pior, a gente mistura ali o lance da fé, né? Principalmente as cristãs, que a gente sabe que existe. Eu lembro que a gente estava conversando na nossa reunião, e você comentou que você trabalhou no CAPS, sim, certo? sim, E nesse momento teve a necessidade de criar um grupo, sim, porque não sei se eram algumas pessoas ou era uma pessoa, se sim. recusava a aceitar o tratamento porque Então, estava acreditando na fé. Você pode contar um pouquinho pra gente? então, esse caso ele foi muito interessante porque eu tive que ampliar o repertório, né, no atendimento. Era uma pessoa evangélica, eu já era evangélica, eu sou desde 97, bem novinha, né? E aí ele começou a me questionar e ele começou a ter surtos com mais frequência e ele começou a me questionar dizendo, perguntando para mim se eu não confiava em Deus. Eu disse, sim, eu confio em Deus. E como formadora de opinião, ali eu não tô para pregar, né? Para falar, não. Eu tinha que garantir que ele estivesse bem na sociedade, sem oferecer risco a ele e sem a sociedade, e nem à sociedade. E aí aí ele disse, eu creio que Deus vai me curar. E aí todos os outros, nós estávamos num grupo, disseram, eu também, eu não tomo mais a medicação porque eu creio que Deus vai me curar. E você não vai me provar o contrário. Eu disse, nossa, gente, mas eu também creio nesse mesmo Deus que me cura, que pode curar você, que pode sim curar. Mas nós, oração é orar, mas ação. E eu creio que Deus nos deu inteligência. Então, ele deu múltiplas diferenças de inteligências, né? Então, assim, deu ao médico a capacidade para o psiquiatra, o cardiologista, para que a gente pudesse buscar isso como recurso, né? Eu até comento muito a ideia do barquinho, né? A pessoa lá no mar, à deriva, Senhor, Senhor, me socorre. Aí o Senhor pega, manda um navio gigante, Senhor, Senhor, e nada. Depois veio um barquinho e nada, Senhor, o Senhor me abandonou.
Não, eu mandei o barco, eu mandei o navio e você não quis. A ideia de que a gente tem de que para ser Deus tem que ser o próprio Deus personificado. E por que não entender os sinais como um milagre? Aí eu acredito verdadeiramente foi o Espírito Santo de Deus e disse: vocês têm razão, a gente precisa ter um grupo aqui para falar de fé. Né? E aí eles disseram, aí eu disse, pois vamos agora eleger o nome desse grupo. E eles disseram, Deus. Tinha católicos, tinha bandista, tinha evangélicos, tinha gente, tinha tudo. Então, eu tinha que ir com eles, né? E dentro disso a gente foi lendo, tinha gente que sabia Bíblia, assim, muito mais do que eu, assim, mesmo já fazendo algum tempo de caminhada. E eles diziam, e aí a gente ia colocando isso, contextualizando. Para poder trazer a pessoa para a realidade e Pra dizer, olha, realidade. Deus está Você está agindo. correto. Olha aqui a palavra de Deus. Deus Diz diz. que ele cura, mas ele também diz que a gente também tem que semear, que a gente tem que plantar para colher. Então, se você não está olhando para você com esse cuidado de cura, como isso vai acontecer? É verdade. E eles iam, e foi assim, foi um sucesso, porque estava no período que o CAPS, eles estavam muito assim revolucionários, não queriam tomar medicação e a gente conseguiu converter, né, e reverter esse quadro e eles passarem a usar a medicação. E o estranho, ou não sei como eu posso nem usar essa palavra, né? Mas assim, o louco disso é que existe muitas pessoas, Valesca, que fazem isso, interrompem tratamento. Sim. E o que, que eu percebo? Deus está em tudo. Ele está nos comprimidos, ele está Sim. na mão dos médicos, ele está ali trazendo realmente e oferecendo o barquinho dele Sim. de verdade para curar Seja as o pessoas. psiquiatra, seja a terapia, né, a psicoterapia clínica, seja o terapeuta ocupacional, todos são necessários. A Todos. medicação. Tudo envolve isso, né? Sim. É comum para você ouvir muito isso? Ou você já tem escutado menos? Ou é difícil trabalhar esse tema? No meio evangélico feminino, a gente delega tudo pro espiritual, né? A grande maioria das vezes. E agora, após 40, quando eu falo assim, vai dar uma olhadinha, ver se não é um climatério. Climatério? Eu sou muito nova. Eu disse, ô amiga, eu também, 46, eu assim, tô pensando tantas coisas, expandindo assim, no meu profissional. Mas dá uma olhadinha para isso, né? Então, e quando se depara, gente, é sério, seríssimo. São pessoas intelectuais, assim, ao extremo de entendimento da Bíblia, de ciência, e chega a dizer que suas emoções intempestivas, a irritabilidade, a impulsividade, tudo isso vai ser Deus que vai curar, né? E quantas mulheres rompem vínculos dentro de casa com o marido, com os filhos, na adolescência, porque geralmente está ali, né? Um paralelo. A adolescência dos filhos e a menopausa ou o climatério ali da mãe. E rompem, quando na verdade os remédios eles vêm como recurso para nos amparar. E às vezes, né, nem precisa de remédio. Não. Nem precisa, às vezes O é só autoconhecimento já ajuda bastante. Trazer a pessoa para a centralidade, Sim. né, de se desenvolver Quando de eu uma entendo forma... que aquilo não é da criança, que isso é mais meu do que dela, que aquilo foi aquilo que não foi visto pelos meus pais, que não foi validado, né? Por que, que o choro irrita tanto? Por que, que aquela birra me irrita tanto quando eu sei que a criança tem um frontal ainda a se desenvolver, que não tem tomadas de decisões? A ciência fala que nós vamos ter que orientar nossos filhos até os 26 anos. Nossa. Né? Então, assim, é repetição em cima de repetição. Então, não dá para dizer, eu já te disse várias vezes, oi, vai ter que dizer mais, porque a gente ainda está em desenvolvimento. E não só dizer, ser o exemplo, né? Sim. Porque Arrastar, né? Porque o exemplo vai e arrasta. Quando você trata a família, você trata todos da família? Você trata só os pais ou o filho? Como é aí o teu desenrolar aí com eles? Isso daí é a cereja do bolo, é onde Deus falou comigo grandiosamente. Então, dentro dos meus atendimentos, vinha muita queixa do comportamento e desempenho da criança.
Quando eu ia começar a olhar, lógico, tem sim o diagnóstico, tem o TDAH, tem o autismo, tem crianças, né, com a questão da esquizofrenia, os adolescentes. Mas quando eu olhava para o contexto familiar, ele falava muito mais do que o diagnóstico. Então, uma pergunta sempre norteadora que eu fazia era assim: se eu conseguir organizar essa rotina, esse contexto ambiental, familiar, será que esses sintomas, estou falando de doença medicamentosa, eu não estou Sim. dizendo por nenhum momento que a gente vai suspender a medicação, certo? Uhum. Com as minhas orientações. Mas se eu organizar aqui esse contexto, será que os sintomas diminuiriam? A grande maioria das vezes eram sim. Né? Então, assim, quando uma criança chega para mim, mesmo com o diagnóstico fechado, batido e rebatido, a família ela interfere. Então, quando eu organizo essa família, e geralmente é a mãe, porque na palavra de Deus diz que é a coluna Sim. e é incontestável, quando eu olho para essa mãe, eu vou ver que ela não está sendo vista. Então, eu me senti, às vezes, até patética, tentando levar o que os livros trazem para uma realidade totalmente disfuncional. Então, alta vulnerabilidade, não ter o que comer, marido alcoólatra, violência tanto psicológica como física, né, com 2, 3 filhos autistas em grau 3, né, Nossa. que é na verdade o suporte 3. Então, como é que eu ia dizer para ela, senta à mesa e vai almoçar todo mundo junto? Porque tem a questão social misturada com a questão emocional E privação e intelectual mesmo. exatamente. E aí para tirar essa cortina do olhar, fazer o véu se rasgar ali é um pouquinho É, mais desafiador, vamos dizer assim, né? sim. E como entender que Deus, como é que a gente pode entender que Deus age através das pessoas? Tem alguma coisa que a gente possa deixar, assim, um insight, um alerta, um dizer assim, ó, foi Deus, Sim, hein? Que sim. usou. Porque também a gente também não pode também espiritualizar tudo, né? Também. Dizer assim, É. porque tudo a gente pode dizer assim, foi Deus que mandou, foi Deus que fez. E a gente tem que ter muito cuidado, é uma linha muito tênua para que a gente não fique aí só ligada em é tudo espiritual ou tudo ciência. Eu hoje consigo entender claramente quando, pelo menos comigo, né? Eu, por muito tempo, eu vim de uma família disfuncional, aí alcoólatra, violências dentro de casa. E durante muito tempo, Deus me resgatou dentro desse contexto, foi Ele quem me salvou e glória a Deus por isso. Mas eu ficava muito no vitimismo, muito mesmo. E eu digo que a fé é um recurso porque dentro de um lar disfuncional, ninguém me apresentou Deus. Como Deus chegou a mim? Sim. Se ninguém me apresentou, Mas ele dentro te de um lar mandou, disfuncional. mas ele te mandou o barquinho. Ele me mandou um barquinho, ele mandou um amor crescente por ele, assim, sabe? Então hoje eu defendo isso, já tem artigos que falam que a fé é um recurso, sim, terapêutico. E a partir disso eu comecei a dizer, gente, tem que ter um propósito. Eu não posso ter vindo só para passar por isso. Não pode. E isso começou a ser uma pergunta norteadora até que em um dos cultos da vida e vários outros ele foi testificando a dor da criança levar para mães, que eu via minha mãe, né, sem recurso, sem cognição suficiente para buscar terapia, porque terapia é coisa nova, né? Hoje as pessoas ainda têm muita rejeição, é para doido ou eu não preciso, Exato. né? E tem vergonha. E tem vergonha. E eu digo assim, gente, quer a real? Terapia é para todo mundo. Não, a terapia ela não elege quem fazer terapia. Todos, sem exceção, precisam de terapia. Boa. Eu gostei muito disso. Todos precisam de terapia. Então eu saí do lugarzinho, não. Eu não tinha capacidade para isso. Com a dor que eu lembro que eu carregava, eu não tinha capacidade para isso. O Senhor me deu a capacidade de entender que tinha propósito. Porque eu sabia da criança, eu consegui olhar para minha mãe, tentando, por muitas vezes eu quis sair do lugar de filha para tentar salvar minha mãe e Misturando os papéis. tentei salvar várias mães que já passaram por mim. Então eu já não olhava mais nem para a criança, tanto para a criança como eu olhava.
no primeiro atendimento, eu comecei a olhar para essa mãe. E eu comecei a entender que eu era recurso de onde eu saí para onde eu poderia falar. E muitas vezes eu disse assim, o livro dizem isso aqui, tá? Mas aqui é papo real. Quem vai me dizer o que eu tô falando, dá certo ou não, é a senhora. Então a senhora vai trazer para mim, aí eu anotava, É porque a explicava. pessoa que está em terapia, né, ela tem que querer mudar, É. né? A Ela senhora tem, traz para mim e diz, Valesca, isso aqui, não deu certo com o Joaquim. Joaquim fez foi piorar com isso aqui, não sei o que depois. Então, vamos de novo. Porque, afinal de contas, eu, como terapeuta ocupacional, eu tinha que olhar para a criança. sim. Mas é impossível eu olhar para um comportamento de uma criança sem entender que ela está reverberando o comportamento da família. Ela é o reflexo. Vamos pegar esse gancho aí seu e, assim, você, na sua fala, você disse que pais precisam estudar para ser pais. Eu fico imaginando a gente em sala de aula, sabe? Mas eu sei que não é isso, é que a minha mente, ela Não, viajou, sim. assim. Porque a gente pode se preparar antes para a paternidade ou não? Devemos, por favor, né? Por favor. E tão interessante que depois que a gente começou a conversar sobre isso, uma pessoa chegou para mim me perguntando sobre. Que bacana! Tá vendo? Tá vendo É, aí as. é fenomenológico, né? A Oh, constelação familiar fala muito sobre isso. Então, assim, gente, precisamos, porque sem nos darmos conta, repetimos padrões, né? E aquilo que eu digo assim, que eu nego, o que eu oculto, eu digo, não, nem de longe você é igual a mamãe. a gente não precisa repetir a história da Aí a nossa gente mãe, vai né? lá e repete. Porque aquilo que está no oculto, aquilo que eu não faço, que eu não vou lá e abro e olho com gentileza para tudo como foi, e a fé é um recurso para olhar para isso com mais piedade mesmo. Foi o que foi possível dela me dar, dele me dar. Eu descortino, né? Eu olho para os meus pais como pais humanos e não heróis. E aí eu me vejo na posição de mãe humana, errante, tentante, e eu digo, como é que eu vou fazer para corrigir isso aqui, né? Ou para tentar dar um outro lugar, um outro resultado com os meus filhos, já que eu não quero repetir. Eu tenho que olhar para mim. É. Eu tenho que me acolher, eu tenho que dizer, né? Vamos aqui olhar para isso aqui. Por que que você reagiu assim? Né? Nós mães tentamos às vezes corrigir. Ai, filho, desculpa, eu gritei contigo, mas é porque você. Não, 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 Não. não. Ele não tem Essa esse fala, ela. poder. E outra, e talvez nem maturidade ainda, e Sim, nem o córtex não, não, pronto não, não, para não, 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 não. receber isso. Não, não é porque você. Porque se você, ainda com córtex imaturo, não deu conta, eu, aos 46, adulta, tenho que dizer pra minha Valesquinha, criança, Valesca, eu dou conta. Eu Eu resolvo. resolvo. Né? Porque às É vezes a isso. gente vai ali no pé de guerra com os filhos, né? Tentando mostrar qual é a criança que vence. Aí por isso que eu digo, a terapia é importante. É Quem tá muito dando importante. conta dessa relação é a criança, é a Valesca, ou é a Valesca mãe adulta que banca essa relação? É bem isso. Não vamos negligenciar a nossa saúde mental, viu, mãezinhas? Não Sim, vamos, por favor. Né? verdade. E se tá sentindo aí alguma coisinha, se esse episódio já tá mexendo contigo, já compartilha aí para as outras mamães, já vê quem tá precisando, detectou aí que você viu aqui na nossa fala, na fala aqui da Valesca, alguma coisa assim que sinalizou para você, sentiu no coração, já compartilhe com outras mamães, tá? Vamos fazer o bem e ajudar outras pessoas. Às vezes ela só precisa de um Despertar. despertar. E muitas vezes o despertar não vem da família, porque eles não escutam, já bloqueiam. Então você vai lá como quem não quer nada e ó, fulaninho, olha o que eu vi e manda, porque né, às vezes É. pode ser o E despertar que ela precisa. quanto mais a gente olhar mais cedo para isso, a maternidade vai ficar mais tranquila. E não é só maternidade, né? Dentro do casamento, quando a gente tem consciência do que é meu e do que é do outro, a gente também evita muitos conflitos, né? E a gente sabe que é necessário. Conflito é necessário, não tem jeito, né? Vamos voltar aqui um pouquinho na sua fala do lugar à mesa, que eu achei isso tão bacana, porque a gente sabe que o lugar à mesa é onde muitas coisas acontecem.
Explica um pouquinho pra gente sobre o lugar à mesa, Pois é, como terapia. lugar à mesa. Ontem eu comecei a experiência do lar. E lá no livrozinho, uma das tomadas de consciências para a família é sentar à mesa. E a gente está perdendo cada vez mais essas tradições bíblicas de posicionamento, de pertencimento de lar, para cada vez mais comidas fora. Quando eu vou para a mesa, tem confusão, principalmente mães de meninos e E quando a adolescentes, família é grande? né? E quando quer comer uma coisa e outro quer comer outra? Aí tem que ter o que? Resolução de conflitos, né? Ali é um treino de resolução de conflitos. Eita, eu nunca tinha visto a mesa por esse ponto. É mesmo. É um treino para a sociedade, porque eu tenho que respeitar a vez que o papai coloca comida, a primeira vez ele, depois eu, depois coloco dos outros. E aí a gente tem que respeitar também leis sociais, não comer com boca aberta. Sua irmã tá falando, deixa ela terminar. Né? Você já comeu, então a sua irmã ainda A não gente consegue ir colocando repetiu. limites ali, é isso? E estabelecer uma Limites. hierarquia? Sim, estabelece a hierarquia, porque tem um lugar do papai, tem um lugar da mamãe. E na casa existe esse lugar hierárquico. Então, tanto que uma vez a gente saiu, aí alguém foi sentar no lugar do papai, né? Do meu esposo. Aí a menina, mãe, olha aqui, ela tá querendo sentar. Aí disse, na ausência do papai e da mamãe, quem senta é a mais velha. Então, a mais velha, eu também falo sobre isso. Quem mais é dado, mais será cobrado. Você sabe um pouco mais, então você pode passar para as suas irmãs. Não que eu delegue a elas a ensinar, mas a compreensão de entender que elas são menores. Né? E as menores, porque menor, filho caçula, tem a mania de querer mandar no mais velho. Não é, menina? Eu entendo isso. Não é? Eu Mas tenho a 3 grande irmãs. maioria querem mandar. Então eu digo assim, respeite sua irmã. Ela é mais velha do que você. Ela nasceu antes, ela sabe mais do que você. Mesmo as tuas gêmeas? Mesmo as gêmeas, aí tem a gêmea caçula que aqui quer mandar mais ainda e a diferença é só 5 anos. Eu acho que ela deve ficar tinindo por causa de 5 anos, né? Então, 5 anos o quê? 5 anos não, perdão, 5 minutos minutos de diferença. das gêmeas, né? Nasceu uma, 5 5 minutinhos minutos nasceu. depois nasceu Aí ela, outra. por causa de 5 minutos, ela não é a mais Nossa, velha. ela não é a mais velha, é ela quem quer, assim, marcar território. Eu digo, filha, Deus manda tudo certo, você é a caçula. E aí ela queria mandar, inclusive, na irmã gêmea, que é mais velha. Sim. E eu coloquei a irmã, aí a irmã gêmea fazia tudo que ela queria. Oh, meu Deus. Aí ela começou a dizer, eu sou mais velha do que você. Então isso foi trazendo para um outro lugar de papai e mamãe. Se a minha irmã, Maria, é mais velha do que eu, papai e mamãe são bem mais velhos. Então eu preciso muito mais respeito a eles. Né? Então, assim, essa questão de sentar à mesa vai trazer conflitos, vai trazer ajustes. A gente não conseguia sentar sem que não tivesse conflito. Aí o meu esposo, vamos dar logo o almoço delas, depois a gente almoça mais tranquilo. Isso foi tomando lugar, sabe? E o Senhor me incomodou. Lugar à mesa é lugar de confronto. E ali a gente consegue tanto resolver os confrontos, como também ter uma harmonia, né? Ouvir. Porque é ali que vai trazer a situação da escola, é ali que vai trazer uma situação entre elas, é ali que a gente vai estar olho no olho, né? Então, dentro tem a questão da harmonia. Hoje eu vejo o resultado, a gente senta à mesa, elas fazem oração, se a gente esquece de orar, os pais, ela diz, quem vai fazer oração hoje? Aí elas mesmas tomam a iniciativa, já começam a fazer. Então, como, gente, dizer que o manual bíblico, né, a nossa Bíblia, não é um manual para a vida? E o bom dessa sua fala, Valesca, é o seguinte também. Elas aprendem a respeitar as chefias, as hierarquias que ela encontrar, né? Porque assim, a vida é isso. A gente cria o nosso filho para enfrentar o caos do mundo. Essa é a verdade. E aí a gente delega para eles e com sustentabilidade mesmo, com o pé firme na rocha, de que eles têm que respeitar a hierarquia sim, professor na escola, pessoas mais sua velhas. Mãe, mas eu sei mais do que você. Né? É isso. E o quanto que isso é norteador para eles, porque na verdade
A gente saiu daquela ideia do sofrimento, porque os nossos pais repetiam padrões, aí a gente agora tá no outro polar. Não, a disciplina positiva é bom, mas a gente tem que saber o lugar certo de cada coisa, porque a disciplina positiva deixa todo mundo muito igual. É todo mundo amigo, todo mundo uma democracia. Eu posso tudo. Eu sou sua amiga, mas eu sou sua mãe. Então, eu preciso... Antes de ser sua amiga, eu sou sua mãe. Exatamente. E aí isso norteia mesmo. E eu vejo claramente, hoje a gente senta à mesa, sem confusão, graças a Ai, Deus. gente, isso é A gente muito bom. senta à mesa, faz a oração, né? Elas mesmas já cortam os alimentos, já se servem. E a gente cresceu quanto família. Porque o que é que eu percebo, então, nisso? Quando a hierarquia se rompe, o sistema todinho adoece e a gente não... Quem manda aqui? Né? Eu costumo dizer que quando os avós são maravilhosos, né? Os avós têm papel nesse vínculo afetivo, não na parentalidade, né? Não é para ter. Mas quando tem muita gente, eu digo, gente, é muito cacique para pouco índio. A quem eu devo respeito, né? Eu respeito todos, mas a vovó disse que eu posso assistir, o papai e a mamãe disse que eu não posso. Quem eu respeito? Na casa da vovó eu posso, aqui eu não posso. Então, até isso tem que ter um alinhamento. Porque às vezes, principalmente as mães que têm a rede de apoio, e as vós têm a tendência... A tentar amenizar o que foram e compensar o que aconteceu. É isso que elas fazem? Elas tentam amenizar uma tentativa de... E aí o que elas fazem? De retratamento, né? Assim, de eu não queria ter sido tão dura. Aí os netos podem tudo. E a gente, como mãe, fica naquele... e fica naquele jogo de cintura, de que tá, e agora, né? Faço o quê? Tem uma moça que ela sempre diz, não, eu vou ser a avó que vai estragar. Eu digo, mulher, não faça isso não. Né? Mas eu já penso. Eu penso também, eu falo, meu Deus, eu tenho a sensação de que eu vou ser uma avó meio babona, assim, sabe? Porque eu acho que eu vou fazer brigadeiro. Eu vou fazer... Vai dar doce pra criança. Mas você não deixa a gente comer brigadeiro assim. Eu disse, minha filha, eu sou mãe. Eu como avó, vai ser outra versão. Você que é duque, você que tem a dor de cabeça. Então nada a ver com isso. Mas elas já dizem, mãe, meus filhos só vão assistir televisão com 5 anos. Eu liberei desde os 3, pois corta a televisão. Você falou também, Valesca, que tudo hoje a gente pode pegar da Bíblia, a gente tem um manual ali ao nosso dispor ou não. Ou a gente tem um material ao nosso dispor, mas a gente tem que juntar com alguma outra coisa, com algum outro recurso. A constelação familiar, né? Um exemplo que eu sempre trago em relação a isso. A constelação familiar tem 3 princípios, né? A hierarquia, o dar e o receber. E tem outro agora que não me vem. Deixa eu só abrir aqui. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, gente, hierarquia, que é a lei da ordem, também fala na Bíblia, que é um dos mandamentos, honrar pai e mãe. Sim, muito, importantíssimo. Né? Honrar seu pai e tua mãe, terás dias acrescidos na terra. É uma das primeiras promessas que Deus nos faz, né? Tem a lei do equilíbrio, que é o dar e receber. E isso está na lei da semeadura, aquilo que eu plantar eu vou receber, né? Aquilo que eu buscar eu vou estar recebendo. E tem um outro princípiozinho, deixa eu ler, que é uma lei de pertencimento. O que é que Cristo o tempo todo está dizendo? Eu morri por vocês, vocês são comigo. O tempo todo ele está dizendo que ele não está sozinho nesse plano que ele tem para a humanidade, né? Que é a salvação. Então, assim, eu costumo dizer que geralmente o que tem outro nome, se a gente for buscar, está na Bíblia. De outra forma, mas está na Bíblia. O princípio está lá e a gente pegou colocou Aí a constelação familiar fala sobre lei do pertencimento, a lei da ordem e a lei do dar e o receber. E isso a constelação familiar, quando você está aí no seu você faz isso, você coloca esses princípios para tratamento? Sim. O que é que eu faço? Dentro da terapia ocupacional, quando uma família chega para mim, muitas vezes tem muitos ruídos, tem muitos segredos, né?
as famílias não querem falar, trazem dores. E dentro da constelação familiar, eles conseguem, eu como recurso, eles conseguem se abrir mais levemente, sem ser aquela coisa assim, aconteceu isso, isso e isso, Valesca. A constelação familiar nos traz, eles vão falando e a gente vai conversando. E dentro, como recurso, a constelação familiar, a gente tem como ressignificar. É uma aplicação de uma ferramenta, é É uma isso? ferramenta. É uma ferramenta que É. você usa e é ação assim, é rápido, demora um tempo, como é? Há psicólogos que não concordam com a constelação familiar, ressaltando que eu sou terapeuta ocupacional, né? E há psicólogos que concordam com a constelação familiar. Eu, como terapeuta, tanto ocupacional como terapeuta familiar, o que é que eu vejo? Que para você constelar uma demanda muito, que ainda está muito doida, é necessário estar em acompanhamento psicológico. Porque você vai ali, vamos dizer que seja um trauma, você vai reviver aquele trauma. Qual é o amparo que você tem? Você já está em terapia? Será que você vai dar conta, revivenciar, digamos, um abuso sexual na infância? Então, hoje isso é muito polêmico, né? Até que ponto a constelação familiar vem acrescentar ou vem rememorar a dor. E aí eu fui e disse assim, não, sabe uma coisa? Eu vou fazer a formação. Eu vou estudar sobre constelação familiar. Vou formar a minha própria opinião. Então, com a pessoa que foi lá e foi estudar para ser consteladora familiar, eu vejo sim que ela traz muita clareza, mas eu não indico a pessoa fazer isoladamente. Eu indico a pessoa já está em terapia, já está olhando para as suas questões, e aquilo ainda não ficou muito claro. Quando ela leva e faz uma constelação familiar, eu digo que são os pontinhos, sabe? A coxa de retalho vai se juntando e você vai conseguindo costurar a própria história. Quando você olha assim, nossa, a coxa, eu não É porque tinha você consegue ver mais reparado. completo, é isso a sua história, do que você fazer fragmentado somente a Sim, constelação sem um apoio sim, psicológico. exatamente. Aí você abre assim, caramba, eu não tinha visto essa parte, né, da minha história. E o quanto e assim a gente vai utilizando, né, de recursos e recursos. Né? A terapia sistêmica familiar é uma especialização, é um recurso que eu utilizo dentro da terapia ocupacional. E assim vai, assim como também a constelação familiar. Tem algum caso que foi muito difícil para você, ou doloroso, ou que te trouxe algum despertar diferente aí com as pessoas que você já esteve? Eu sei que esse do CAPS foi bem, né? Porque a gente conversou bastante, mas tem algum caso assim que para você foi muito difícil? Não, tem um caso que foi muito marcante para mim, que era um rapaz de quase 2 metros de altura e ele não tinha sapato. Não tinha sapato, não tinha calçado, não tinha tênis. E eu quis tirar de 30, 40 pacientes da rede do CAPS para um jardim botânico, né? E a secretária de saúde disse assim, você tem coragem, você está sabendo o que você está fazendo? Então, eu tive que fazer o projeto para que eu garantisse a vida desses 40 pacientes, né? Para sair do CAPS, para fazer um piquenique no Jardim Botânico. O CAPS virou meio piada, né? Assim, todo mundo que tem, o pessoal fala assim, ah, veio do CAPS, ah, não sei o que é o CAPS. Você acha que essas coisas que o pessoal joga na internet de CAPS, ai, voltou pro CAPS, não sei se você vê muito as redes sociais, todo mundo fala um pouquinho do CAPS, né? Ai, já tratando a pessoa como totalmente doido porque tá no CAPS. O que acontece? O CAPS é uma rede pública, né, que ficou sucateada. Né? Quando eu trabalhava no CAPS, eu tive que fazer bazares, eu colocava dinheiro dentro, para que as coisas pudessem fluir. E nesse desafio desse caso, que para mim foi muito gratificante, foi conseguir um sapateiro que fizesse o pé dele sob medida, que é como se o pé dele fosse 54. Sim, não é padrão, né? Não era padrão e ele era muito grande e ele era um paciente que ele tinha conseguido arrancar o dente, o próprio dente, com os dedos em um momento de surto psicótico. Nossa. E ele estava na minha lista para levar para o Jardim Botânico da cidade.
Valesca, você sabe mesmo o que você está fazendo? Então eu tive que revisitar, né, os prontuários, como é que estavam, se estavam bem, se estavam em crise, como é que estava. Consegui esse tênis, consegui tênis para todos, porque a maioria não tinha tênis, então foram doações, foi muito lindo. E eu vi esse paciente desacreditado por questão de segurança pública e está no meio de outras pessoas, vivenciando um piquenique. Gente, isso aqui é óbvio pra gente. Mas para quem não vive essa realidade, ele foi socializado. A ideia do CAPS é socialização. Acabaram os manicômios, né? E a socialização. Então, ele se viu fazendo algo E isso é importante, né, para eles. demais pra gente, né? O que é que mais pega na gente no puerpério? É, A falta de socialização. Gente, eu voltei no meu primeiro puerpério, eu não sabia falar. é As desse palavras jeito. faltavam. É porque tem o esquecimento normal, né? Sim. Tem a nossa mente, que cientificamente a gente sabe Mas que ela eu sofre senti transformações. que tava faltando articulação, né? O manejo social. A gente E precisa desse manejo E social. aí a gente tá tão ali no nosso mundinho no puerpério que a gente esquece totalmente a conduta lá fora. E às vezes, no meu caso, principalmente, a gente vira meio que uma leoa. E você realmente não quer conversa. Porque você acha que tudo vai acontecer alguma coisa com seu filho. Ou você não vai poder fazer isso, porque pode acontecer isso. Então, assim, e realmente a gente perde. A gente perde, como é que os ingleses falam? Deal with people, esse lidar com as pessoas. E a gente ainda tá muito longe de mulheres entenderem mulheres, né? Porque dentro do puerpério, as pessoas ainda acham que tudo é muito normal. Normatiza ali o fato de não dormir, vai passar. Ou então vira meme, né? Ou aproveita, viu? Dorme, porque depois que nascer você não vai conseguir dormir. Eu ficava, o mundo fantástico de Bob levando ao pé da letra. Como assim? Eu vou armazenar sono que vai dar conta depois. Eu ficava mesmo pensando, literalmente. E aí chegou. E eu não tive filhas que dormiram bem, vieram dormir já Ainda mais há com um gêmeas. ano. Com gêmeas, amamentação exclusiva, né? Então, assim, ninguém me encorajava a amamentação inclusiva, né? Quando eu tive a minha primeira filha, o meu esposo disse, bichinho, eu disse, amor, já te perdoei. Como tudo eu leio e vou estudar, eu disse assim, eu não aguento mais, eu tô com muito sono, eu não vou dar conta disso aqui, não vou dar conta. E ele disse assim, vá ler alguma coisa sobre. Gente, como é que a pessoa vai aprender a dar conta disso? Né? Tem que se preparar um pouquinho antes, né? Ou então, pelo menos, ter um entendimento que aquilo vai surgir em algum momento e que a gente tem que estar um pouquinho preparado. Não, aí eu comecei a trabalhar, né? O meu mantra foi, eu vou dar o meu melhor, porque isso aqui vai passar e eu vou olhar para isso daqui como foi bom. Foi bom e vai passar. E eu olho assim com muito orgulho, né, dessa primeira infância das meninas que eu curti muito, muitíssimo. E mesmo sofrendo, tanto pra dormir, aquela coisa, os olhos sem aguentar, mas deu certo. É o nosso deserto, né? Pra gente conseguir chegar na Terra Prometida. E o que você diria para elas, para as mamães que estão hoje, ou em segunda gestação, com um filho pequeno, e estão aí disfuncional nas suas casas? O que você, como profissional, diria para elas? Uma coisa assim que para trazer elas assim para um despertar agora, nesse momento. Agora. Primeiro, a Bíblia tá lá, né? Ela é um recurso. Eu entendo que muita gente não consegue ler, não consegue entender. Então, tem muito. Gente, a gente tá com conhecimento na palma da mão. Vai lá, busca um vídeo, busca aquele tema que você quer para entender a Bíblia dentro do teu contexto. Esse é o que a gente tem ali, palpável. Segundo, eu nem sempre fui assim. Não, eu sempre fui assim, mas agora piorou. Então, será um momento de eu olhar para isso, buscar terapia? Eu indico antes, né? Eu indico, você já teve ali o primeiro confronto, já não soube lidar muito bem. Na adolescência já começar. Eu tenho uma filha das 3 que já está em terapia por uma questão boba, que é roer a unha.
mas fala sobre ansiedade. Tá mostrando ali, né? E a gente não tem essa prática. Então, assim, a Bíblia é um recurso, a fé é um recurso, me salvou, me tirou de uma família disfuncional. Eu olho para minha família, eu vejo a graça de Deus. Eu vejo a graça de Deus, ainda funciona, sabe? Deus é Deus e ainda funciona. Ele transforma, né? Ele tem a graça e quanto mais a gente busca, a gente consegue ver isso. E o meu entendimento, a busca pelo conhecimento, nada mais é do que a graça dele. Eu acho que meu marido tem razão em relação a isso, vai estudar, então, já que tá tão difícil, né? E aí o conhecimento vem mesmo para libertar. Para E trazer recursos, estratégias, né? De saber lidar. Poxa, eu faço isso com essa, dá certo, e com essa não dá, são 3, caramba. Como eu vou fazer isso aqui? E quanto mais você busca, mais perto você está de conseguir alcançar, né? Da gente se alcançar. E da gente se libertar, na verdade, né? De eu chegar assim perto de mim e olhar assim, amor, isso aí era eu todinha quando era criança. Aí quando esse comportamento aí, amor, fui eu. Né? Assim, os filhos vêm trazendo. E comportamento de filho vem para nos tratar. Você acredita na herança hereditária? Demais, né? A questão da transgeracionalidade, na Bíblia nos traz isso, na constelação familiar nos traz isso. Eu trago dores ainda, e a biologia nos traz isso, porque eu trago dores ainda da minha avó. Porque quando a minha avó estava grávida da minha mãe, eu já existia como óvulo. Porque os óvulos já estão lá. Então, às vezes a gente tem um medo que a gente não consegue dizer, meu Deus, eu não sei por que eu tenho esse medo. Aí a gente vai conversar com a vovó, vai conversar com a mamãe, aí a vovó vai falar de uma situação, fala, vó, não sabia que você tinha passado por isso. Então, existe sim os medos, os traumas transgeracionais, mas a palavra de Deus também nos dá um antídoto, né? Ele diz que toda maldição pode ser quebrada. Exatamente. E ele nos promete até a 5ª, 4ª geração de bênção. Né? Então eu acredito, assim, verdadeiramente nisso, que assim, o que aconteceu para trás da minha história do meu esposo, em nome de Jesus, já foi cancelado. Né? Então, assim, eu já vejo outros comportamentos. Que a partir de você, uma nova família terá bênçãos diferenciadas, né? E a gente não precisa, gente, fugir muito ou estudar muito. Não, a gente tem que ir pro trivial mesmo. É o senhor, senhora, sentar à mesa. É a cordialidade de dizer, ô Maria, por favor, pega ali um copo e ela ir lá. O do se levantar e deixar o prato, a pia. São coisas básicas que a gente perdeu. Talvez, não sei também, a gente pode falar sobre a nossa pressa. A gente vive num mundo hoje muito rápido, em tudo. Informação rápida, a gente sente aquela pressa, parece que a gente não tá fazendo nada e quer correr atrás não sei nem de quê, na verdade. Sim. Né? E a gente fica nisso e às vezes a gente esquece o principal. O principal. Que é você estar ali ao lado de pessoas que você ama, ao lado da sua família, que você, com certeza você quer o bem da sua filha, com certeza você quer dar o melhor para ela, e muitas vezes você vai buscar isso fora para dar bens materiais e esquece do principal, que Clau, eu vou falar uma coisa aqui tão polêmica. Mas eu vou dizer, eu fico me perguntando, quem foi que rasgou esse sutiã, minha irmã? Quem foi que botou fogo neste sutiã, mulher? Eu sei que é importante a gente trabalhar, é maravilhoso. Quando eu tava ali nos meus 6 meses garantido, né, de maternidade, mas eu tava louca para voltar a trabalhar. A gente não precisa estar trabalhando da forma como a mulher faz 8 horas. Qual é a mulher que vai estar disponível afetivamente depois de 8 horas de trabalho para uma criança? É porque é cansativo criar um filho, né? Não é. E não é só isso. Como é que ela vai estar para sua casa? Como é que ela vai estar para relação com o marido? Como é que a gente vai estar? E aí a gente colocou a capa, sabe de quê? Da Mulher Maravilha. Eu posso tudo, né? Eu brinco, eu falo, eu não quero ser a Mulher Maravilha, não. Eu quero ser a coitadinha, por favor, aquela que precisa. Eu tô fora. Então eu era aquela que grávida de 7 meses, meu marido chegou em casa, eu tava trocando uma lâmpada de croica.
precisei fazer terapia de casal para entender que tem o que é dele, tem o que é meu, e não é homem, homem, mulher, mulher. Mas assim, eu posso ser cuidada e me colocar nesse lugar de ser cuidada, né? Como mulher. E eu penso que a gente vai fazer um movimento de volta. A gente vai precisar fazer um movimento de volta. Não de voltar à ideia do sutiã em si, né? Como prisão para as mulheres. Mas se a gente quer mesmo fazer esse movimento de olhar para os filhos com intencionalidade, com afetividade, de o filho dizer, mãe, eu tenho uma coisa para dizer, diz, né? Diz logo, tá certo, tá, eu tô aqui te ouvindo, tô aqui sentada. Não tem mais isso. Não tem. Não tem o piquenique de sentar e deitar. São raras as mulheres que conseguem intencionar quanto a isso. São raras, você pode perceber. É porque também no mundo de hoje isso é visto como as famílias conservadoras, como saiu no carnaval aí, né? As famílias em conservas. E isso, assim, estão sendo muito atacados em relação a isso. É um tema que às vezes eu olho e digo, gente, deixa o povo em paz, deixa a família viver a vida deles, deixa a gente tentar trazer para o mundo famílias funcionais e não disfuncionais, né? Porque se a gente for colocar família conservadora no papel, nós somos famílias funcionais. E as famílias que não são conservadoras podem ser disfuncionais em muitos aspectos. Eu não estou aqui falando de, como foi criado, separação, casais héteros, casais trans, casais... a gente não está falando sobre isso, estou falando sobre a união familiar, o núcleo familiar, que precisa do respeito. Sim, com certeza. E isso também é bem delicado a gente conversar, porque hoje tudo virou muito partidarismo, né? E as coisas vão se perdendo no meio do caminho, princípios básicos, né? Como já trouxe alguns aqui, e que nessa como é que eu posso dizer, meu Deus? Nesse ativismo. Pois é um extremismo, né? Nesse ativismo de ter que fazer ou de ter que mostrar, de se rebelar de alguma forma. E nós vamos, né? Vai sendo atropelada as coisas e a gente não tem mais referência. Então, se a gente, como família, não se organizar, a gente vai perder total mesmo. E aí vamos deixar mais, vai abrindo esse lugar de respeito, ok, é necessário, é importante, tem que ter. Mas, gente, quais são os princípios, né? A gente tem que buscar, não dá pra gente tirar um texto, colocar fora de um contexto e virar um pretexto livre. Exato, que é o que mais acontece, né? Não dá pra eu ler um texto isoladamente. A gente tem que entender a situação, né? Tem que compreender. Mas agora... E mais do que tudo, né? Eu acho que esse tema aí, ele é amor. Eu acho que esse tema é um outro podcast. Esse tema é amor, sabe? Não tem certo e errado, tem amor. É amor. Como Cristo olharia para as situações? Exatamente. Sabe? É isso. É amor mesmo, é acolher, é dizer, eu tô aqui, nós temos vidas diferentes, mas eu tô aqui. A gente tá aqui, vamos falar num episódio só sobre isso, sobre as diferenças? Sim. Ia ser muito bacana, porque aí a gente traz aqui a clareza sobre o respeito. Um lugar para todos, de pertencimento. Pertencimento para todos e o respeito às diferenças. Sim. Agora vamos fazer o seguinte, topa um joguinho rápido. Topo. Vamos assim, ó. O que eu pensei aqui? Tem umas 3 perguntinhas. Eu vou falar 4 frases e você vai responder só oração, ou só tratamento, ou integração dos dois. É coisa rápida, é papo. Tá? Mãe com depressão pós-parto. Integração dos dois. Ansiedade intensa na gestação. Então, a integração dos dois. Filho desafiador. Integração dos dois e exponencial aí pra fé, né? E uma pitadinha de oração, joelho no chão. Sim. Casamento em crise. Os dois. A gente não tem como passar sem conhecimento, sem estratégia. Se eu não tô conseguindo enxergar, Glau, se aqui, ó, bem aqui, a minha mãozinha, eu tô de óculos, eu não tô conseguindo enxergar.
Mas quando eu distancio e amplio, eu tenho uma percepção melhor, longe do problema. E quando eu chamo um outro, ele vai ter uma outra percepção do problema. Então, quanto mais recursos a gente traz, seja para o casamento, seja para os filhos, seja para uma tomada de decisão, né? Obviamente a gente escolhendo bem os nossos mentores, a gente vai ter, sim, condições de resgatar, de recuperar, de superar, de fazer a travessia. É. De Então, fazer a travessia não tem como, né? A gente precisa, de fato, integrar os dois, porque um só é assim, aquela coisa assim, bem chula, né? Cada um no seu quadradinho, mas quando a gente integra, é integrar, não dá para dissociar fé de ciência. então, a fé, a ciência, a medicina, elas estão do mesmo lado. Sim, a ciência agora não, já tem um bom tempo, graças a Deus, a ciência já se rendeu a isso, a pessoa tem melhor qualidade de vida, melhor prognóstico de doença, né? Tem mais longevidade quando a pessoa tem fé, quando a pessoa acredita no Deus superior. Isso aí já está mais do que provado e aí é 0800, pessoal. 0800, Dá né? pra gente fazer aí. É. E fácil acesso. Fácil acesso. É. Gente, esse episódio, assim, eu poderia falar aqui, horas sobre isso. É um tema que eu gosto muito mesmo. Adoro terapia, adoro falar da mente. Eu sempre digo, onde eu vou é corpo, alma e espírito. Não tem como você desvincular disso, não tem como você viver na plenitude sem estar alinhado. E eu quero te agradecer demais por vir, por clarear aqui, por derramar bênção na vida dessas mulheres. E eu tenho certeza, é outra coisa também que eu digo muito, se a gente conseguir atingir uma, resgatar uma, a gente tá contribuindo muito. Sim, então, assim, certeza. Muito obrigada, que você consiga ir fazer, derramar bênçãos em cima dos seus pacientes, das pessoas que você trata, de quem você encontra na rua. E que esse episódio, minhas barrigudinhas lindas do meu coração, que vocês entendam que vocês podem sim ser a mãe que você precisa ser e não aquela que o mundo quer que você seja. Sim. E aí eu quero fazer 2 convitezinhos, né? Nós temos o aba, espaço, arroba, né? Arroba, aba, espaço. Lá eu coloco os projetos que nós temos. Quem cuida precisa de cuidado, né? E aí eu chego para mães aqui com a gente, né? Pós 40, que já fala de saúde mental, pode ser as anteriores a 40, que se tiver uma mente aberta, né? Então, assim, que a gente fala sobre saúde mental, a gente nesses encontros, a gente tem vivências, né? O último a gente teve a oportunidade de fazer o nosso quadro de oração, que também foi muito bênção. Que bacana. E eu faço um trabalho social dentro do CRAS com mulheres, né? Que também estão ali com altas vulnerabilidades, e dentro da prática da terapia ocupacional eu levo algumas atividades que elas possam, além de despressurizar essa mente, elas possam gerar renda, né? Então, e eu tenho a oportunidade de falar desse amor de Deus, né? Que chegou para mim, que me transformou e que transformou minha realidade, né? E de levar para essas mulheres. Então, lá no CRAS, são 30 mulheres que eu atendo, que eu faço grupos, na verdade, e que a gente tem a oportunidade tanto de levar um recurso terapêutico, né? Esse recurso também pode gerar renda, como também eu levo a palavra de Deus como recurso, né? Então, se vocês se sentirem convidadas a estar ajudando também nesse projeto, a amadrinhar, digamos, né? Para apadrinhar uma mulher dessas, né? Se você disser, Valesca, que eu tenho aqui um kit de higiene para a gente estar sorteando, ou então de beleza, um caderno, um livro, uma roupa, o que vocês quiserem, a gente vai estar lá agora, dia 10 de março, no CRAS, para estar chegando a outras mulheres, né? E se transbordar.
né? Vamos Da dor ajudar pro transbordar. transbordar, porque também Deus faz isso, né? Ele traz o milagre para nossa vida e esse milagre, ele geralmente ele é multiplicado para as outras pessoas. Ele nunca faz um milagre só para um, né? Não é Geralmente pra ele ficar parado. não é para ficar parado, é para levar. Então, assim, meninas, colaborem. E nós estamos aqui também precisando Muitíssimo ajudá-la. obrigada. E sigam as redes sociais aqui. Nossa, já pedi também para vocês compartilhar. E vamos que vamos, porque mulheres unidas, São mais fortes, né? juntas somos mais fortes. Somos, Muito é obrigada. isso. Obrigada mesmo, Val, de coração. Foi lindo. É Amor. isso.